Esse método de diapasão que eu proponho, que eu venho desenvolvendo, eu começo pelo nome dele, porque diapasão. Diapasão é um instrumento utilizado como referência para afinar outros instrumentos. Numa orquestra, por exemplo, você tem o diapasão, que é o padrão para os outros instrumentos, e quando todos tocam com a mesma afinação, você tem uma harmonia e você potencializa o som e os resultados. Da mesma forma, eu comparo com o professor. Nós somos um diapasão e nós afinamos os nossos alunos, respeitando a limitação e a velocidade de aprendizagem de cada um, mas buscando que todos, ao final, tenham essa harmonia em sala de aula. Por isso eu utilizo, então, o nome diapasão. E eu uno duas paixões da minha vida, que é música e história, e por isso eu trabalho dessa forma. O que eu vou apresentar é resultado de 4, 5 anos, mais 7 anos de trabalho, que vem do ensino fundamental para o ensino superior. Então resultou em um método voltado para os professores, um curso para os professores, e esse método, partes deste curso, eu utilizo nas minhas disciplinas aqui no Unisal e nas escolas que eu leciono. Bom, o método de diapasão, ele é dividido em 3 partes. Existe uma parte motivacional, uma parte empreendedora e uma parte metodológica. Para mim, ouvindo os professores e os alunos que passam, principalmente aqui na faculdade, existia um grande questionamento por parte deles quanto à carreira docente. Então era muita reclamação e pouca ação. Então, diante disso, é que eu propus inverter o processo. É preciso, antes de mais nada, oferecer uma motivação para que eles acreditem e depois façam. Então é por isso que eu coloco no método uma questão motivacional, onde eu aplico as habilidades socioemocionais e eu também aplico PNL, Programação Neurolinguística, para que eu consiga fazer com que estes alunos retirem suas crenças limitantes, retirem estereótipos da sua vida que limitam o resultado que eles mesmos podem chegar. A minha intenção com isso é fazer com que eles sejam coach deles mesmos. E para mim, nós, professores, somos conta-gotas motivacionais. A cada aula nós temos que colocar uma gotinha motivacional dos nossos alunos para que eles, ao final, se sintam potentes, se sintam capazes e acreditem neles mesmos. A segunda parte, a questão empreendedora. Eu tenho uma empresa chamada História Show, e essa empresa desenvolve produtos lúdicos para as escolas. Fazemos contação de história em eventos recreativos, em festas de aniversário. E eu procuro mostrar para os meus alunos que a função ou a carreira docente não se limita a uma sala de aula. Existem inúmeras possibilidades e nós temos que usar os nossos talentos a favor disso. Então eu mostro para eles que é preciso empreender, ou seja, rentabilizar aquilo que nós temos de graça, que são nossos dons. Então, eu faço com que os meus alunos se sintam empresários deles mesmos. Então eu falo para eles que vocês precisam montar um produto, por exemplo, em estágio, todos eles montam jogos, para que quando eles saiam da escola, eles tenham o que oferecer para as escolas. Não é simplesmente levar currículo, é oferecer o seu produto para a escola. Então modifica, e a autoconfiança deles faz com que eles tenham coragem, que eles ousem, que é o mais importante para mim nesse momento. E eu tenho também uma outra parte, que é a questão metodológica, que é um método em si, que é por meio da música. Eu componho as músicas que eu leciono. Então, por exemplo, eu vou falar sobre criatividade, eu faço uma música sobre criatividade. Eu vou falar sobre Idade Média, eu tenho uma música que fala sobre os temas da Idade Média, ou seja, eu tenho música sobre o Império Bizantino, o Reino Franco, os islâmicos. Então, a própria música que eu componho, ela dá conta dos conceitos fundamentais. Então, o que eu faço em sala de aula?
Se vocês observarem aqui, ó, isso é um trechinho de uma música chamada Blues do Estado Nacional. Na frente de cada frase tem um número. Eu dito para eles a letra da música e os alunos precisam ouvir e anotar no caderno. E eu falo para eles, olha, frase 1, então eles colocam na linha 1, frase 2, frase 3. De forma que cada frase da música esteja numerada e todos da sala tenham a mesma quantidade de frases. Após, eu dou o desafio. Eles vão se reunir em grupos e o grupo 1 tem que relacionar a frase 1 com a frase 2, o grupo 2, a frase 3 com a 4. Desta forma, estas frases são mapas conceituais. E antes de iniciar a aula, eu dou uma prova, com uma prova objetiva relacionada ao assunto, eles fazem. Aí nós vamos para a aplicação da metodologia. Eles, então, irão debater, eu não falo nada, eles têm uma leitura prévia para a aula. E, antes de iniciar, eu coloco no quadro para eles terem uma ideia, eu pergunto, quem é que tem dúvida na frase 1? Aí eu anoto a quantidade de dúvidas. Frase 2, anoto. Frase 3, anoto. Depois que eles fazem as discussões, quando existem dúvidas ainda, ou seja, os próprios alunos não conseguiram chegar às conclusões sobre as frases, que são os conceitos fundamentais, eu faço com que os grupos expliquem para os outros grupos. Desta forma, eu sou o mediador do processo e, ao final, eu pergunto novamente, quem é que tem dúvida na frase 1, na frase 2? E nós percebemos uma redução muito substancial no número de dúvidas. Aí, ao final da aula, eu aplico a mesma avaliação ao final. E o que nós percebemos é um crescimento do número de acertos nas questões. Então, essa parte metodológica não dá para estender aqui. E, em termos de resultados, nós temos aqui, ó, um exemplo de 2014. Eu tenho 4 provas aplicadas em 4 aulas, uma para cada tema. Reino Franco, Império Bizantino, Islamismo e o último era feudalismo. Então eu observo aqui, ó, nos números, que existe na prova diagnóstica 61 vai para 89, 57 para 116, 103 para 106, não estou conseguindo ver direito, 95 para 196, 116. Então sempre há um aumento no número de questões. Esses são os resultados quantitativos, existem os outros que eu faço a observação dos resultados. E existe também a questão da avaliação qualitativa. O aluno falou, né? Primeiramente, gostaria de agradecer a você, professor, pelas aulas que foram partilhadas. As aulas motivadoras são o que faz e fazem ter a certeza de caminho que estamos seguindo. Sou grato ao Senhor, ou melhor, a você, pois em nenhum momento passou para nós, alunos, que era diferente de nós. Então, eu percebo que essa atividade que eu venho desenvolvendo, ela dá certo, eu venho colhendo resultados para que a torne científica e venho divulgando. Agora eu tenho uma apostila, eu montei um curso, estou oferecendo esse curso para os professores, na rede pública, estou vendendo isso, porque antes de oferecer um curso, é preciso oferecer para o professor a motivação. E essa mesma proposta eu faço para os alunos. Os alunos precisam se sentir motivados, porque a quantidade de notícias negativas é muito maior do que as positivas. Então nós precisamos mostrar para eles que é possível sim viver como professor dignamente e usufruir de tudo que existe aí. E uma curiosidade, tudo mudou na minha vida porque um dia eu estava assistindo um programa de televisão sobre hotéis incríveis do mundo. E eu vi um hotel maravilhoso. Aí veio na cabeça minha a frase: você é merecedor disso tudo. E a partir dali, eu falei, eu vou modificar a carreira do professor, a minha carreira e a carreira dos meus alunos e dos professores que são amigos, porque é possível, basta que você acredite. Para isso, então, eu fui buscar a literatura
da programação neurolinguística, inclusive até da física quântica, tá bom? Sou leigo, mas sou curioso. E só para fazer uma demonstração, para terminarmos com chave de ouro, tem um exemplo. Então, eu queria que todos fizessem assim, ó. Destruirão o senhor feudal para formar o Estado Nacional. Burguesia mais rei é igual ao Estado Nacional. Agora com vocês. Destruíram o senhor feudal para formar o quê? O Estado. Dá pra ser forte. Burguesia é igual ao Estado Nacional. Dá pra ser mais forte! Vamos lá! Destruíram! Vocês! O Senhor feudal. Pra formar! O Estado Nacional. Burguesia! Ao Estado Nacional. Burguesia! Burguesia mais rei é igual ao Estado Nacional. Burguesia mais rei é igual ao Estado Nacional. Obrigado! Feliz 2018!